O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, então sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco dos 3 giros de notícias. Giro de notícias. E abrindo o mês de agosto, temos uma notícia do domingo retrasado, dia 1º deste mês, já que o líder da junta militar de Myanmar se declarou primeiro-ministro. Pois é, né? Cansou ali de fazer a pantomima, de disfarçar. Uma patuscada. Sonho de uma noite de verão. Inclusive, o pessoal da assessoria do Collor nunca mais me respondeu. Cara, não, a gente ia fazer a melhor entrevista do Collor da história, porque você ia entrar com a parte do início da carreira política dele, do CSA. Foi. Casarões manja mais da política externa do período Collor do que o próprio Collor, que foi o doutorado dele, e eu sou bocudo. Eu ia fazer essa pergunta inconveniente que ninguém nunca faz. Então, mas enfim, a assessoria dele não respondeu. Mas, voltando aqui para Myanmar, o Min Aung Hlaing se proclamou primeiro-ministro. Deixaram de lado o teatrinho de que estamos apurando as eleições, as irregularidades e tudo mais. Disse que terá eleições em 2023, provavelmente eleições, né, em que vai ser aquele tipo de eleição que só vai ter um candidato, ou pelo menos só um que vai poder ganhar. E também colocou que ele agora terá autoridade para representar Myanmar na comunidade internacional. Então é basicamente isso. Na prática não muda nada, é mais um gesto simbólico de acabar com o teatrinho de que eles estavam averiguando irregularidades nas eleições e simplesmente falar, olha, eleições coisa nenhuma, o líder da junta militar agora é o primeiro-ministro do país e ponto final. Aproveitando ali do lado, ali na Índia, não é nenhuma notícia, só uma recomendação de leitura, no Guardian eles fizeram uma matéria sobre um filme que vai sair saiu agora, né, no dia 12 de agosto, na Amazon Prime, não sei se estará liberado no Brasil também, chamado Shershah. E é um filme que é basicamente um filme patriótico, militar, né, sobre as forças armadas indianas. Então, do mesmo estilo que a gente vê em Hollywood, a gente já comentou aqui de filmes chineses recentes com essa mensagem, né, como o Lobo Vermelho e tal. Então, é algo para ficar de olho, é interessante. A matéria é muito interessante porque faz essa ligação entre propaganda das Forças Armadas e o filme. E eu recomendo também um artigo, aproveitando aí, indo um pouco mais ao oeste, um artigo que está na Al Jazeera, né? Lembrando da ligação com o governo Qatari, né? Desse veículo de comunicação, no qual justamente eles criticam um filme que teria sido financiado pelos Emirados Árabes Unidos como uma propaganda anti-qatariana, né? O filme protagonizado pelo Pierce Brosnan, né? O ex-James Bond, chamado The Misfits. Então, interessante aí para quem quiser, né, saber um pouco da geopolítica da produção de filmes, fica a recomendação desse artigo, né? Tipo, How UAE Funded Film The Misfits Became Anti-Qatar Propaganda. Só para me corrigir também, Matias, eu falei Lobo Vermelho, mas é o Wolf Warrior, é o Guerreiro Lobo. O Lobo Vermelho foi o nome era o nome de uma matéria sobre essa franquia de filmes. Então peço desculpas aí pela câmera mental. E você mencionou, né, que a Al Jazeera é do governo Qatari.
Então agora né, o Messi e o Neymar também são funcionários do governo Qatar agora se juntam aí ao pessoal da Al Jazeera. Pois é. Bem, passemos para a quinta-feira da semana passada, dia 5 de agosto, já que o presidente do México confirmou o plano de sediar negociações sobre a Venezuela. Alguns dos nossos ouvintes podem estar sentindo um déjà vu, mas é porque no programa passado a gente falou que havia vazado isso, né? Que teria esse plano, e aí no dia 5 de agosto foi confirmado oficialmente que o governo venezuelano e a oposição venezuelana, mediados pela Noruega e pelo México, estabelecerão um fórum de diálogo no México, buscando uma negociação para uma eventual eleição, uma eventual novas futuras eleições. Essas conversas vão começar agora, neste final de semana, e tem um detalhe muito interessante que é posição do governo, né, de que qualquer negociação para dar certo precisa envolver o fim das sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela. E por que eu digo que é curioso? Porque nessa quarta-feira saiu um relatório do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas avaliando o impacto de sanções econômicas em relação à imposição unilateral de sanções econômicas por um país em relação a outro, e colocando que essas sanções unilaterais, elas são de caráter coercitivo, atrapalham o desenvolvimento e tem um problema de legitimidade, já que não passam pelas Nações Unidas. E aí o documento coloca, inclusive, Cuba como, né, o maior alvo de sanções unilaterais, 243 pelos Estados Unidos e também pela União Europeia, e a Venezuela com 150 medidas. Então, por que eu estou falando desse relatório? E o mesmo relatório fala, por exemplo, de casos como Síria, Iêmen, Iraque, o Iraque do Saddam Hussein, em que você tinha sanções, porém aprovadas pelas Nações Unidas. E eu estou mencionando esse relatório porque eu tenho certeza que esse relatório, que saiu na quarta-feira, vai ser colocado em cima da mesa na hora de negociarem. E a gente também tem que ter uma visão mais ampla disso, porque o governo López Obrador está pautando um debate em relação a uma possível substituição da OEA, né? E tendo o México como um dos protagonistas desse movimento, né? E até recuperando, né, essa tradição mexicana de mediação de conflitos na região. A gente até mencionou uma notícia disso no último programa, muito bem lembrado, e a Venezuela também anunciou na quinta-feira da semana passada, dia 5 de agosto, que vai introduzir o Bolívar digital na economia e também vai retirar 6 zeros da moeda nacional para regularizar a moeda, conter inflação, enfim, modificar as moedas correntes, já que todo mundo até fala, não, para você comprar alguma coisa na Venezuela tem que, por conta da inflação, aí tem que usar um bolo gigante de dinheiro, então você corta os zeros para deixar as coisas mais práticas, né? Talvez seja a melhor maneira de definir esse tipo de reorganização da economia, que inclusive já ocorreu no Brasil 2 vezes num passado nem tão distante assim. Já em relação ao Bolívar digital, segundo o governo, ele vai ser utilizado muito mais como uma maneira de complementar a expressão física do Bolívar. Ou seja, é uma maneira de você ter uma moeda sem fazer moeda, sem fazer o papel moeda ou a moeda de metal, enfim. Não vai ser uma criptomoeda, alguma coisa assim. Lembrando que a Venezuela tem, né, o Petro, né, aquela criptomoeda. Ou tinha, sinceramente não sei como é que está. E nesse aspecto também o próprio governo do Nayib Bukele em El Salvador conseguiu passar uma lei também aprovando, né, a criptomoeda
em El Salvador, né? Uma regularização, mas está lá um debate bastante complicado, até por todas as questões, né, que a gente já levantou de como o Nayib Bukele tem se portado junto ao Congresso, no qual ele tem maioria. Também na quinta-feira retrasada, atenienses são orientados a ficar dentro de casa devido a incêndios florestais. Pois é, aqui a gente vai fazer um breve giro pelo Mediterrâneo e vai ser um dos vários blocos aqui no programa em que, né, teve um ouvinte no Twitter, infelizmente eu não vou me lembrar o nome, porque no programa passado a gente brincou, né, dizendo que era o mundo ficando louco, né? Mas não, na verdade é o ser humano que está enlouquecendo o mundo. Então esse vai ser um dos vários blocos em que a gente vai falar de questões climáticas aqui nesse programa, e nesse caso do Mediterrâneo, né, porque a situação no Mediterrâneo está absurda. Nós temos focos de incêndios na Grécia. Para quem não viu as imagens de turistas e cidadãos gregos sendo evacuados de uma ilha, né? Quer dizer, a ilha sendo evacuada, né? As pessoas retiradas da ilha, fazendo a correção com o ouvinte nós já fez, e ao fundo, assim, parece um cenário de Mordor, assim, do terceiro Senhor dos Anéis, tipo, tudo pegando fogo, tudo, a paisagem inteira incendiada. No caso grego, nós temos mais de 115 mil hectares pegando fogo, mais de 140 focos de incêndio, pelo menos 3 pessoas já morreram e mais de 20 pessoas ficaram feridas. No caso da Grécia, tem a suspeita de que o início desses incêndios, que foram agravados pela temperatura e pelas condições climáticas, mas o início desses incêndios foram intencionais. Foram pessoas que começaram esses incêndios. Uma delas, inclusive, era uma mulher de origem afegã, que a gente chegou até a mencionar a prisão dela no final de julho. Os outros 2 envolvidos são cidadãos gregos. E, como a gente falou, as condições climáticas acabaram colaborando para a expansão do foco dos incêndios. Temos também focos de incêndio na Turquia, com mais de 150 mil hectares incendiados, pelo menos 9 pessoas mortas, mais de 800 pessoas feridas ou tiveram que ser hospitalizadas porque inalaram fumaça, esse tipo de coisa. Tanto na Grécia quanto na Turquia, nós temos a presença de bombeiros e aviões, helicópteros de outros países colaborando. Inclusive, o governo turco recusou a oferta grega de ajuda no combate aos incêndios, tá? A Grécia ofereceu cooperação, já que você tem áreas até em comum ali, muito próximas uma das outras, e o governo turco recusou, tá? Então também tem isso. Temos focos de incêndio no sul da Itália, na ilha da Sicília e na ilha da Sardenha, tá? Estamos falando, no caso da Sardenha, de mais de 20 mil hectares incendiados, centenas de pessoas tiveram que ser retiradas de suas casas, muitos animais mortos, as imagens são muito tristes, e a Itália registrou a mais alta temperatura já detectada na Europa. Não é a maior temperatura do ano, da década, não. É a maior temperatura já registrada na Europa, 48,8 graus Celsius. Tá? O recorde anterior era na Grécia, em 1977, com 48 graus. No caso da Itália, a situação é agravada por um anticiclone, que foi batizado de forma muito criativa de Lúcifer. Tá? E na Argélia, o governo declarou 3 dias de luta oficial devido a mais de 100 focos de incêndio que deixaram 69 vítimas
incluindo aí 28 militares que foram enviados para ajudar os bombeiros. E a questão é que, muito provavelmente, esses militares, esses soldados, cabos, estamos falando ali de praças, que foram enviados para ajudar os bombeiros, muito provavelmente não tinham equipamento correto e por isso acabaram morrendo, especialmente intoxicados com fumaça. Então, assim, a situação no Mediterrâneo inteiro tá bizarra, tá com focos de incêndio por conta de questões climáticas, do calor, de ação humana, de atividades criminosas. Então, assim, a gente dedica, inclusive, essas notícias, né, ao nosso querido ex-chanceler Ernestão, que uma vez falou que aquecimento global não existe, porque ele foi para Roma em maio e teve que pôr um casaquinho. Pois é, e ele não está sozinho nessa. E fechando esse primeiro bloco, notícia da sexta-feira passada, já que o primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas se recupera em hospital após ataque com pedra por manifestante anti-vacina. Felipe, eu acho que é a primeira vez que a gente fala de São Vicente e Granadinas aqui no programa e eu tive que localizar o arquipélago para minha mãe durante as Olimpíadas. Eu não acho que foi a primeira vez, mas de fato não é exatamente o local que a gente mais frequenta. Né? Lembrando que São Vicente e Granadinas, inclusive, tem uma questão, né, interessante, que é o idioma oficial é o inglês, né? O país foi colônia britânica, porém você tem uma presença bastante grande de portugueses e descendentes de portugueses em São Vicente e Granadinas, mas que não tem nada a ver com o período do descobrimento, é uma imigração recente, né? Inclusive... E só nesse aspecto, eu descobri recentemente que tem uma colônia muito grande de madeirenses, não é nem portugueses, né, do continente, são da Madeira na África do Sul. Você está dizendo, então, que as pessoas da Madeira não são portuguesas? Não é isso que eu quis dizer. São cidadãos de segunda classe. Eu estou falando que... Você está dizendo que Cristiano Ronaldo eu tô falando cidadão que de segunda classe em Portugal. Ele se reconhece como da diáspora madeirense. Então tem uma colônia grande de madeirenses na África do Sul. Ok. E o nome do primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas é justamente Ralph Gonçalves. O sobrenome dele é Gonçalves, com S. E ele estava, né, no parlamento, e o parlamento estava, na frente do parlamento estava ocorrendo um protesto com cerca de 200 pessoas contra a vacinação obrigatória. Enfim, e parte dos manifestantes, inclusive, eram pessoas que temiam que o governo obrigasse eles a tomar vacina como policiais. E ele saiu do parlamento, ele estava se dirigindo à multidão, não sei se para conversar, para dialogar, ou se era porque era caminho pro carro oficial, não sei, e tacaram uma pedra nele, a pedra pegou na cabeça dele, no lado direito, perto da têmpora, inclusive, podia ser bem grave. A camisa dele ficou toda manchada de sangue e ele foi levado ao hospital. Depois tuitou lá que, graças ao bom Deus, estou bem, não aconteceu nada, agradeceu os médicos e depois ele foi de helicóptero para Barbados para fazer exames neurológicos. Enfim, uma situação bizarra, que é esse tipo de coisa, né? A vacina, o passaporte sanitário, você tá com uma pedra na cabeça de alguém. Esquece que é o primeiro-ministro, esquece, assim, né? A gente assume aqui a nossa ignorância, não conheço a carreira do senhor Ralph Gonçalves, não sei se ele é o político mais competente, mais incompetente, se ele é corrupto, se ele é de esquerda, de direita, se ele é do... Enfim, o fato é, você jogar uma pedra na cabeça de outra pessoa por conta de uma eventual campanha obrigatória de vacinas é muito bizarro. E ainda mais um cara de já aí com seus 70 e tantos anos. Né? Não estamos falando não é nem tacar uma pedra, sei lá, num adolescente. Né? Adolescente você pode tacar pedra.
Mentira, não taca em pedra em ninguém, tá? Nem adolescentes. Passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da sexta-feira passada, dia 6 de agosto. Parlamento de Moldova confirma Gravilita como nova primeira-ministra. Antes até da gente falar da notícia, teve, até por conta das Olimpíadas, teve gente que perguntou no Twitter, Felipe, por que vocês falam, né, Moldova e Belarus? A gente já explicou aqui antes, mas sempre repetir, o meu impulso natural é falar como eu aprendi, como eu fui ensinado, que é Moldávia e Bielorrússia. Né? Porém, os países mudaram os seus nomes oficialmente, então a gente tenta seguir essa orientação. No caso de Moldova, né, o anúncio dessa mudança de nome foi motivado pelo fato de existir a província da Moldávia na Romênia, né, e você tem, né, um movimento unionista que diz que a Moldova, na verdade, são romenos também, então deveria ser tudo um país só. Então, para diferenciar dessa província da Romênia, você tem o nome, a mudança de nome, né, para Moldova. Então, repito, eu aprendi como Moldávia, porém, eles mudaram de nome por esse motivo específico, então a gente, sempre que a não ser quando o cérebro dá uma enganada, né, a gente usa o nome oficial atual. E o parlamento oficializou a Natália Gavrilita como a nova primeira-ministra, ela que era a indicação, né, da Maia Sandu, a presidente. Ela é do mesmo partido da Maia Sandu, Partido de Ação e Solidariedade, ou seja, é o partido pró-União Europeia, né, por assim dizer. O partido economicamente liberal, que defende reformas na economia de Moldova, defende maior abertura para investimentos estrangeiros. Moldova que, assim como Belarus, mas um pouco menos, tem um forte componente estatal na economia, parte disso herança, né, do período soviético. Então, um partido que defende uma economia mais liberal e uma aproximação da União Europeia. A gente já explicou isso algumas vezes, resumidamente. Praticamente todos os países da ex-União Soviética, você tem uma divisão, uma clivagem entre os pró-Rússia e os pró-União Europeia. Nesse caso, Moldova está sendo agora governada tanto por uma presidente quanto por uma primeira-ministra pró-aproximação com a União Europeia, tá? Com 63 assentos dos 101 do parlamento. E aproveitando, antes de passar a notícia, a agência de notícias TASS repercutiu uma série de denúncias na semana passada, dizendo que a plataforma de oposição da Ucrânia estaria denunciando centralização do presidente Volodymyr Zelensky e que ele estaria aparelhando as instituições, especialmente como repercussão da sua política de idiomas. Lembrando que um dos estopins da crise na Ucrânia, lá em 2013 ainda, é que a Ucrânia era um país bilíngue, que reconhecia tanto o ucraniano quanto o russo, que são inteligíveis entre si. Porém, tem algumas expressões diferentes, tem escritas diferentes. Então, por exemplo, a capital da Ucrânia, né,
eu e o Matias, a gente aprendeu que a capital da Ucrânia é Kiev, que é a grafia russa da capital, que era utilizada, por exemplo, no período soviético. Porém, nos últimos anos, em 2015, se não me engano, o nome oficial da capital foi modificado para Kyiv, K-I-Y-V, que é a grafia ucraniana, no idioma ucraniano. E isso justamente é transliterado do alfabeto cirílico para o latino, né? Isso. Que é o alfabeto normal. Eu não resisti, desculpa. Mas, enfim, então assim, a origem da crise na Ucrânia foi que o novo governo ucraniano, na época, que na plataforma eleitoral, inclusive, a gente teve a derrubada do governo pró-russo, né? E aí o novo governo nacionalista ucraniano proibiu o idioma russo, né? E isso gerou uma repercussão muito grande, porque você tem, dentro da Ucrânia internacionalmente reconhecida, ou seja, incluindo a Crimeia, 1/4 da população se considera russo. E o que acontece? Ele determinou uma política mais intensa de fortalecimento do idioma ucraniano, e o comissário de proteção da língua, o Taras Kremin, criticou essa política, dizendo que ela está muito radical e tudo mais, e o presidente teria respondido para ele numa reunião dizendo que ele poderia se sentir à vontade para ir embora do país. Tá? O que é interessante de colocar em perspectiva? A agência TASS é a agência de notícias da Rússia, é a BBC da Rússia, tá? E o plataforma de oposição hoje um dos principais partidos, talvez o principal partido russófilo dentro da Ucrânia. Então isso faz parte de um debate ainda maior, tá? Sem dúvida nenhuma. Mas e tem um componente eventualmente de propaganda. Porém, essa questão do idioma estaria voltando a ser um tema sensível, né? Dentro da Ucrânia, dentro do governo atual, e isso pode levar, né, eventualmente a uma nova crise, alguma coisa assim. Também na sexta-feira passada, assessor de Biden disse a Bolsonaro que Estados Unidos acreditam em eleições justas no Brasil com o sistema atual. Tivemos uma visita do Jake Sullivan ao Brasil, ele que é o assessor de segurança nacional do Biden, ou seja, ele ali numa hierarquia de política externa e de política de segurança dos Estados Unidos, ele seria ali o terceiro, né, dá para dizer assim, né, traz o secretário de Estado e o secretário de Defesa. Ele se encontrou com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, também estiveram presentes outras autoridades, incluindo o chanceler Carlos Alberto França, e o Sullivan publicamente falou, né, perante a imprensa, inclusive, que ressaltaram a importância de não minar confiança no processo eleitoral, não há evidências de fraude de eleições do Brasil, depositam grande confiança nas autoridades brasileiras, nas instituições brasileiras, né? Então, assim, em bom português, né, ele falou, olha, seu Bolsonaro, para de querer ficar inventando moda, para de querer ficar com esses papinhos de fraude, porque a gente não vai apoiar esse rolê. Tá? Basicamente é isso que entre linhas, né, foi dito. Também teria sido conversado, né, uma maior parceria entre Estados Unidos e Brasil em questões de segurança, em troca do Brasil eventualmente vetar a participação de empresas chinesas na estrutura do 5G. Já falamos bastante de 5G aqui no programa. Para quem quiser, vai no YouTube, tem um papo entre eu e um professor da Poli, especialista no assunto, mediado pela Luísa Caires, do Ciência USP,
em que a gente fala sobre o 5G, e ele, obviamente, infelizmente agora não vou me lembrar o nome, vou até colar, mas ele, obviamente, explica as questões técnicas e a importância, né, disso tudo, dessa estrutura, para relações, para economia, para toda a estrutura. O professor Sérgio Kofuji, tá, da Poli-USP. Então tá lá no canal oficial da USP, é só digitar assim, 5G e meu nome e já vai estar lá, já vai aparecer, tá? Lembrando que o Joe Bolton, o Morsa, ele já tinha feito essa oferta do Brasil se tornar um parceiro global da OTAN em 2019. E a nossa análise continua a mesma, né? Os Estados Unidos oferecer para o Brasil se tornar um parceiro global da OTAN significa apenas facilitar o acesso brasileiro a eventuais exportações armamentistas dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos ainda ganharia dinheiro com isso, tá? No frigir dos ovos não mudaria muita coisa, não. E aí teria, segundo a Janaína Figueiredo, do Globo, o governo brasileiro, o senhor Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, teria dito no encontro com o Jake Sullivan, né, teria repetido a sua convicção que o Donald Trump foi vítima de uma fraude eleitoral. Primeiro, isso é uma teoria da conspiração que não tem evidência nenhuma. Segundo, mesmo que você tivesse essa convicção, Inês é morta. O Biden já é presidente dos Estados Unidos já tem 7 meses. Terceiro, ele falou isso para o enviado do Biden. Entendeu? Vamos desenhar aqui para o nosso ouvinte, porque é desesperador. O Jair Bolsonaro recebeu o secretário de Segurança Nacional dos Estados Unidos e o conselheiro de Segurança Nacional, melhor dizendo, e falou, olha, o teu chefe está no poder via uma fraude eleitoral. É surreal. Né? Claro, novamente, né? A fonte dessa informação é uma matéria da Janaína Figueiredo e a matéria da Janaína Figueiredo não nomeia suas eventuais fontes. Disse que ouviu pessoas que estavam por dentro. Então, assim, não estou falando isso para questionar a Janaína Figueiredo ou as fontes dela. Estou falando isso no sentido apenas de, olha, se eventualmente, né, tiver alguma contradição, alguma coisa assim, né, essa é a fonte do que estamos debatendo aqui. Mas ele teria, né, deixado claro, né, que o Brasil precisa ter o voto impresso, né, para evitar o que aconteceu com o Trump. É surreal. Né? A missão do Biden depois visitou Alberto Fernandes, aqui do lado. Né? Lembrando que o voto nos Estados Unidos é impresso. Pois é. Cara, assim, é surreal, cara. É surreal. Porque é bater numa teoria da conspiração que já expirou o prazo e ainda num contexto nocivo. Porque uma coisa é, sei lá, o Jair Bolsonaro vai lá tomar café no Palácio do Planalto e tá lá com Augusto Heleno e vira, pô, Heleno, né, tenho certeza que o Trump foi fraudado, né, que foi lá tudo fraudado, sacanagem. Né? Agora, chega o enviado do governo Biden e vira e fala, então, ó, o Donald Trump sofreu fraude, o seu chefe tá lá via fraude. Pô, cara, é demais minha cabeça. Sabe? É demais. Enfim, ainda em relação ao governo brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro também foi denunciado por genocídio no Tribunal Penal Internacional por uma equipe de advogados indígenas. À frente do grupo está Luiz Henrique Eloy Terena, que é, né, como o sobrenome indica, do povo Terena, ele que vem de uma aldeia perto da fronteira com o Paraguai. Eles protocolaram essa ação em nome da articulação dos povos indígenas do Brasil,
né, que envolve cerca de 900 mil pessoas. A acusação, segundo a denúncia, é de que o presidente Jair Bolsonaro teria adotado por 3 anos uma política anti-indígena explícita, sistemática e intencional que transformou órgãos e políticas públicas antes dedicadas à proteção dos povos indígenas em ferramentas de perseguição com a intenção de criar uma nação sem indígenas. Tá? O documento tem 148 páginas, enfim, essa é a notícia. Tá? Notícia da última segunda-feira, dia 9 de agosto. Relatório da ONU sobre o clima responsabiliza a humanidade por aumento de fenômenos extremos. Pois é, o painel internacional sobre mudança climática, né? E aí eu vou fazer uma crítica construtiva, tá, aos nossos colegas, especialmente de grandes veículos de imprensa, que noticiaram, que manchetaram coisas assim, IPCC diz que o clima está indo para o buraco. IPCC solta relatório perturbador sobre o clima. Sendo que, assim, para 99,99% das pessoas, sabe, IPCC não quer dizer nada. Mas tem que abreviar quando está mandando manchete e tal. Então, nesse caso, por exemplo, a manchete do El País foi muito mais razoável, que fala relatório da ONU. Dentro de qual organização da ONU? O Painel Internacional sobre Mudança Climática. Isso está no texto da matéria. Né? Então, eu achei que isso foi um pouco contraproducente em transmitir a mensagem. E assim, muitos dos nossos ouvintes devem ter visto isso. O IPCC fez uma revisão de 14 mil artigos e referências, viu um painel de 234 especialistas de 66 países diferentes, cuja conclusão é: fudeu. Tá? Em bom português é isso. Peço desculpas aí pelo palavrão, nós somos um podcast family friendly. Run to the hills. Isso. Né? Até porque é bom ficar num lugar alto. A gente ainda vai falar mais nesse programa de questões climáticas, inclusive a próxima notícia também tem questões climáticas. Então, por exemplo, verificaram que entre 1901 e 2018 o nível do mar aumentou em cerca de 20 centímetros. Tá? Temos aí a expansão da temperatura média da Terra, a maior frequência de eventos extremos, né, de eventos climáticos extremos, e a concentração de CO2 na atmosfera é a maior em 2 milhões de anos. Tá? Felipe, como é que eles sabem que é maior em 2 milhões de anos? Não sei. Tá? Então, o que você faz? A gente até pretende trazer alguém especialista em clima. A gente falou há muito tempo atrás com o Cláudio Ângelo, né, do Observatório do Clima aqui no programa. Porém, o que você faz? Você entra lá no Science Vlogs, tá? Que é um selo brasileiro de canais científicos, de canais de divulgação científica, e lá vocês vão encontrar certamente coisas interessantes sobre o assunto. Tá? Vídeos feitos por pessoas das áreas. Então, vão lá e dê uma olhada, entendeu? Mas o fato é, o negócio está complicado, tá? E fechando esse bloco, notícia da terça-feira, dia 10 de agosto, já que o lago Poopó, na Bolívia, seca e cientistas acham improvável que ele volte a se encher, relacionando, né, com a notícia anterior. Pois é. É o segundo maior lago da Bolívia, né? Já foi o segundo maior lago da Bolívia. E o que acontece? O lago secou por uma soma de fatores. Primeiro, poluição. E segundo, que os rios e riachos que o abasteciam foram progressivamente sendo desviados para atender irrigação de agricultura. Né? Ou seja, talvez o melhor paralelo seja o Mar de Aral, né? Que era um grande lago ali dentro do Império Russo, dentro da União Soviética, e
basicamente está secando, está chegando ao fim, por conta dos rios que o abasteciam terem sido desviados para a agricultura. Hoje o Mar de Aral é na fronteira entre Cazaquistão e Uzbequistão. Eu confesso que eu fui colar porque eu estava em dúvida. Então, no caso, o Lago Boliviano, se você desvia os rios que abastecem ele acaba secando, e também questões de poluição. De qualquer jeito, ambos são interferências humanas, né? E, segundo pessoas que pesquisam o assunto, pessoas relacionadas ao lago na Bolívia, falavam que ele passava por cheias a cada 50 anos e o seu nível variava, porém, ele nunca tinha chegado a secar completamente e é possível que ele nunca mais volte a se encher. Bem, excepcionalmente não teremos a coluna da professora Vivian Almeida nesta quinzena, então passemos para o terceiro e último bloco do Giro de Notícias. Como estrella que no quiere, pero quiere hacerse ver. En tu mano el más moderno grito de la costelera y tu guardia pretoriana te filtraba del estrés. Giro de Notícias. Notícia da última terça-feira, dia 10 de agosto. Quase 100 mil peixes morrem após vazamento de cloro na Noruega. A Grieg Seafood derramou quase 4 mil galões de cloro num fiorde, matando todos os bichos do local, quase 100 mil peixes, eles que são um dos maiores fornecedores de salmão para o mercado da América do Norte, e falaram que nenhum funcionário saiu ferido nem nada. Mas como é que você, entre aspas, derrama por acidente 4 mil galões de cloro num fiorde? Você queria transformar numa piscina? Assim, quando vazou, sei lá, 1 litro, não tinha ninguém olhando e falou, putz, tá vazando aqui, interrompe o vazamento, fecha com a torneira, sei lá. Enfim, então tô indignado. E ainda na Europa, tem nada a ver com a Noruega, mas a gente vai até a França, já que o suspeito de ter tacado fogo na Catedral de Nantes, ele assassinou, foi preso pelo assassinato de um padre católico, tá? Na França. Ele que é de origem de Ruanda, tá? Não foi revelado o nome dele, tem 40 anos de idade, e ele estava em liberdade condicional, tá? Mesmo depois do episódio da igreja, e deixaram ele ficar na França ainda por cima, né? Então isso certamente vai ser um prato cheio para a senhora Marine Le Pen. Duas notícias de anteontem, quarta-feira, dia 11 de agosto. A Alemanha prende britânico por suspeita de espionagem para a Rússia. Pois é, o camarada aí trabalhava na Embaixada do Reino Unido em Berlim e teria vendido documentos a agentes russos. Ele foi preso em Potsdam, né, que fica perto de Berlim, né? Potsdam era a cidade de residência barra veraneio, né, da família real prussiana e depois imperial alemã. Terra do Babelsberg. E ele tem 57 anos de idade, foi identificado como David, sem sobrenome, e foi preso com uma operação conjunta, né, montar ali uma tocaia para ele, e ele estaria espionando para os russos desde novembro de 2020. Agora a gente cruza a fronteira ao leste, vamos para a Polônia, onde a lei de mídia avança e pode levar a confronto com os Estados Unidos. Pois é, o Sejm, né, a Câmara Baixa do Parlamento polonês, aprovou uma nova lei de mídia que é basicamente o seguinte: o texto foi aprovado com 228 votos a favor, 216 contra e 10 abstenções, ou seja, foi uma margem apertada. Tá?
Ele vai para o Senado, onde a oposição tem mais cadeiras, possivelmente vai ser barrado, mas a questão é o seguinte: o projeto de lei proíbe que companhias não europeias tenham mais de 49% das ações de empresas de mídia na Polônia. Tá? E é curioso porque eu tenho certeza que muita gente apoiaria esse tipo de coisa em vários países. A ideia de evitar propaganda ou desinformação do exterior e patriotismo e tudo mais. Porém, no caso polonês, tem um alvo específico, tá? Que é o grupo de mídia TVN24, que é de propriedade da Discovery dos Estados Unidos. Tá? A TVN, como um todo, ela é controlada via uma empresa neerlandesa, porém tem ligação também com a matriz, o Discovery. E essa TVN24, o 24 é de 24 horas, é um canal de notícias 24 horas, é hoje o principal veículo de mídia de oposição ao atual governo, né, o governo nacionalista da Polônia. E o governo dos Estados Unidos já se manifestou, né, dizendo que, olha só, o futuro da Polônia como um país democrático na arena internacional e com credibilidade aos olhos de investidores dependem disso. Então eles estão basicamente dizendo, olha, se vocês ferrarem aí com o nosso rolê, né, pode dar pior depois, pode, né, a gente pode, enfim, alguma sanção, alguma coisa assim, alguma represália. Então, tem a ideia do projeto de mídia, no geral, porém, também tem o alvo específico, que é essa emissora. E, por conta desse voto, o que acontece? Um dos partidos que fazia parte da coalizão de governo, tá? O grupo do Accord, liderado pelo Jaroslaw Gowin, saiu da coalizão. Isso faz com que a coalizão de governo, teoricamente, fique com minoria. Isso quer dizer, então, que o governo polonês vai ruir. Não. Teria que alguém propor, movimentar, né, uma votação de desconfiança. Porém, hoje, dos 460 assentos da Câmara Baixa, ou seja, a maioria 231, o governo tem 226. Então, esse partido menor que saiu da coalizão acabou colocando o governo em minoria. Se a Plataforma Cívica, que é o principal partido de oposição, conseguir articular um voto de desconfiança, pode eventualmente conseguir tirar o governo do Lei e Justiça do poder, eventualmente convocar novas eleições, não sei. Tá? Então, essa votação ainda também tem consequências na distribuição política do parlamento polonês, que é um parlamento também bastante fragmentado. A gente costuma ver muitas vezes parlamentos britânico, né, que é basicamente 2 partidos, e aí você tem os partidos irlandeses, Partido Liberal e tal, mas no caso, o parlamento polonês, você tem 2 partidos maiores e um monte de partido menor, tá? Uns 10 partidos menores. Então é interessante ficar de olho. Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News. Presidente argentino será investigado por festa na quarentena. Pois é, reportagem da nossa queridíssima Silvia Colombo, primeira entrevistada da 2ª temporada do Repertório. E o que aconteceu? Né? Na Quinta de Olivos, que é a residência presidencial, o presidente Alberto Fernandes, no dia 14 de julho de 2020, tá? Ano passado, ele celebrou o aniversário da primeira-dama com um grupo de 12 pessoas.
a mesa tá ali o bolo, bebidas, ninguém usando máscara, todo mundo juntinho na hora da foto, tá? E o que aconteceu, né? Começou ali um boato, né, de o presidente fez uma festa, porque, vamos lembrar, 14 de julho de 2020, a gente estava tendo uma quarentena bastante rígida na Argentina, que a gente inclusive elogiou aqui no programa, na época, tá? Principalmente na província de Buenos Aires, onde está localizada a residência oficial, né? Olivos fica na região metropolitana da capital. Isso. Então, assim, era um momento bastante complicado, né, da pandemia como um todo. Aí começou a rolar lá um boato, o presidente deu festa, bababá. Pum! A foto vazou, né? Apareceu aí, né, a foto, não sei quem que jogou no ar, foi publicada pelo jornal La Nación, né, e não sei quem vazou a foto. Dentre os presentes estão, por exemplo, o estilista da primeira-dama, enfim, tem aqui várias pessoas. Não é só, a farândula argentina deve ter adorado. E aí, o que acontece? Já tem deputado opositor querendo impeachment, né, por ele não cumprir o próprio decreto. Daqui a 3 meses a gente vai ter eleição para o Congresso na Argentina, né? Então o chefe de gabinete do presidente disse que, como por conta da pandemia o presidente não saía do Palácio de Olivos, ele não ia até a Casa Rosada, o Palácio de Olivos se tornou o centro de operações e com isso muita gente entrou e saía. E é evidente que houve descuido, mas está sendo feito um uso político que não é proporcional ao erro, tá? O procurador Ramiro Gonzalez disse que também vai abrir investigação para ver se as pessoas da foto, né, descumpriram medidas sanitárias e tudo mais. Então, assim, é muito bizarro porque, primeiro, né, você tem a óbvia questão de hipocrisia, né, da pessoa que deveria dar o exemplo. Aqui no Brasil, por exemplo, muito se falou do Dória, né, que o Dória fez o decreto e foi para não sei onde e tal. Né? O Bolsonaro, ele não entrou em contradição em momento nenhum porque ele, né, queria tossir na cara das pessoas. Né? Ele não queria nem quarentena nem nada, então assim, não dá para cobrar muito de quem já não se propõe a ser responsável. Não dá para cobrar ele de contradição, mas dá para cobrar ele como figura pública. Exatamente. Né? É isso que eu estou querendo dizer. Não dá para cobrar a contradição de alguém que já é irresponsável. Né? Então, a primeira coisa é essa do Alberto Fernandes. A segunda coisa, além de dar o exemplo, de violar o decreto, né, a segunda coisa é a questão legal, que tinha um decreto que foi eventualmente violado. É óbvio que isso não vai dar um impeachment, por exemplo, né, mas acaba pegando muito mal. E a terceira coisa, e para mim é o mais bizarro, que é o seguinte, a ideia imbecil de tirar uma foto. Porque, assim, é uma pessoa registrar a própria infração, né? Que nem o cara que posta no Facebook que, sei lá, que tá com um carro a 180 por hora na rodovia, entendeu? Um cara... vou tirar foto aqui na boca de fumo, eu e meu traficante favorito. Sei lá, sabe? Além do erro, é burro. Acho que é isso que eu quero dizer. Além de cometer um erro, ainda faz burrada. Então é isso. Vai sofrer as consequências da cagada.